Olá, família! Começa agora mais um Minuto TEA com a doutora Fernanda Soler. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Então, imagino que todo mundo já conhece, mas se identifique, doutor. Bom, meu nome é Paulo Liberalesso, eu sou médico neuropediatra, eu tenho uma pós-graduação em neurofisiologia, uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada. O meu mestrado, ele foi em neurociência e eu estudei, na verdade, epilepsias de difícil controle na infância. E depois eu fiz um doutorado em distúrbios da comunicação, em que eu estudei o processamento auditivo central, ou seja, como que o cérebro das pessoas processa a informação auditiva em situações de estresse. Então, basicamente, eu estudei o estresse da falta de sono alterando o comportamento do processamento da informação auditiva. Eu sei que isso parece uma coisa chata, pessoal, mas na verdade não é. É muito, muito interessante. E isso me levou, na verdade, a me interessar pelo desenvolvimento da comunicação como um todo, né? E talvez nesses últimos 10 anos, o que eu mais tenho estudado é justamente essa questão do desenvolvimento da comunicação. Principalmente do aprendizado da fala em crianças, mas a comunicação de uma forma geral. E que é um dos maiores acometimentos no transtorno do espectro autista, né, doutor? Total. Eu me encantei pelo autismo, Fernanda, há muitos anos atrás, justamente pela complexidade disso, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de pensar, que existem duas coisas no cérebro humano que elas são extremamente complexas, na verdade, e só o cérebro humano é capaz de fazer. A primeira é a fala. Então, somente os seres humanos, a nossa espécie, ela é capaz de falar. Todos os outros animais, eles têm mecanismos de comunicação. Alguns animais até têm mecanismos vocais de comunicação. Existem alguns grupamentos de macacos, por exemplo, na África Setentrional, que eles se comunicam falando mesmo, né? Falando não, vocalizando. E eles têm um sistema muito complexo de comunicação vocal. Mas nada se aproxima à especificidade da fala dos seres humanos, né? Eu costumo dizer que o que trouxe a nossa espécie para o ápice da cadeia evolutiva foi a fala, porque a fala ela permitiu que a gente transmitisse informações de uma forma muito precisa e muito rápida. Os outros animais, eles também são capazes dessa troca, mas não é preciso e não é rápido. E a segunda coisa mais complexa do cérebro do ser humano, as pessoas costumam imaginar que é a alfabetização, né, que é o processo de leitura. E na verdade não. Alguns primatas, eles poderiam ser pré-alfabetizados, né? Chimpanzés, você conseguiria uma pré-alfabetização através de decodificações simbólicas, mas o letramento, então, é você ser capaz de ler e compreender e consumir um conteúdo, isso somente a nossa espécie. Por isso que quando eu estou atendendo crianças, Fernanda, eu sempre falo para as famílias assim, né? Tem duas coisas em criança autista com deficiência intelectual ou, enfim, com qualquer transtorno neuropsiquiátrico, tem duas coisas que devem deixar o médico mais tranquilo. Primeiro, quando a criança aprende a falar. Isso aí é um passo enorme na evolução, quando ela aprende a falar. E a segunda é quando a gente tem certeza que lá pelo terceiro ano do ensino fundamental, essa criança é capaz de entender o que ela leu. O que ela leu só na decodificação é irrelevante, isso não tem função. Você lê sem compreensão é exatamente a mesma coisa que você não lê, não tem função absolutamente nenhuma. Agora, lá quando a criança está com 8 para 9 anos, ela começa a compreender o conteúdo lido, depois que a criança consegue fazer isso, eu, como médico, é quando eu relaxo. Eu falo assim, agora está tranquilo. Porque eu penso da seguinte forma, Linda, se a Agora criança evolui, é né? e outra, tudo agora está sob o comando dela. Eu sempre digo, uma criança que é capaz de ler e compreender, o que ela vai ser na vida só depende dela. Então, se ela resolver ler 3.000 livros durante a vida, ela vai ter uma cultura gigantesca. Se ela resolver Exato. ter 2 livros, ela vai ter cultura de 2 livros. Mas aí ela tem a ferramenta. Ela tem a ferramenta para poder fazer, para poder ser quem ela quiser. E é importante o senhor comentar sobre isso, porque às vezes a criança vem com algumas dificuldades aí na fala, né, na comunicação, e aí a gente coloca-se tudo na conta do autismo, né, ou até mesmo na conta do TDAH e não investiga esses transtornos de processamento auditivo central, por exemplo, né? E Total. muitas vezes, tendo essa comorbidade, a criança não vai ter uma boa compreensão, não vai poder ter uma boa comunicação, mesmo, e não é só pelo fato de ser autista, né?
Isso que você falou é fundamental, menina. Eu sempre falo para as famílias assim: o autismo, só o autismo. Se a criança for só autista, isso não tem nada a ver com entender o que as pessoas estão falando, né? O autismo ele altera a comunicação através de outros processos, mas não tem a ver com compreensão. Então, se você tem uma criança que ela não compreende o que as pessoas falam, alguma outra coisa tem que ter. Pode Exato. ser déficit de atenção, pode ser deficiência intelectual, pode ser que ela seja mais velha, ela tenha de fato uma desordem do processamento auditivo central, mas alguma coisa ela tem que ter, porque o autismo por si só, ele não compromete a compreensão da palavra falada. E tem uma coisa que eu sempre digo, Fernando, é assim, as pessoas, não só no autismo, agora eu estou falando da medicina de uma forma geral, muitas vezes elas não têm um conhecimento profundo sobre uma doença, não têm um conhecimento profundo sobre um transtorno. E daí cai naquele lugar comum que é assim, tudo que a mãe pergunta, o médico fala assim, isso é por causa do autismo. Aí a mãe pergunta outra coisa, o cara também não sabe a resposta, ele fala assim, minha senhora, é por causa do autismo. Na terceira Sim. vez, o cara já se irrita e ele fala assim, mas quem que é o médico? Sou eu ou a senhora? E aí a mãe para de perguntar. Entendeste? E na Sim. verdade, assim, eu sempre digo, tudo que não tiver nos critérios diagnósticos do autismo, sabe o teu DSM na página 50. Tudo que não tiver nos critérios diagnósticos ali, você não pode dizer para a mãe que é do autismo. Você tem que achar uma outra explicação para isso, né? E mesmo as questões que são de fato do autismo, a gente sabe que elas podem ser afetadas por outras condições também, né, doutor? Uma criança que não dorme, por exemplo, no dia seguinte ela vai estar mais irritada. Uma criança que não se comunica, que nem hoje eu atendi uma criança que não se comunica. E aí a mãe fica chateada porque ela bate. Aí eu falei assim, mas se põe no lugar da criança, se você não se fizesse entender, você também não ficaria irritado? Não queria também, então a gente tem que dar o suporte, né? Então, mesmo as questões que são do autismo, a gente sabe que tem muitas questões que junto atrapalham, né? Eu eu tenho um livro escrito que eu escrevi há uns 12 anos atrás, que esse livro está esgotado, infelizmente, foi uma tiragem baixa de 5.000 cópias, mas é um livro que ele fala, Fernanda, exatamente sobre isso, sobre o impacto da privação de sono sobre comportamento e processamento auditivo. Eu até acho que eu tenho algumas cópias aqui em casa, eu posso te dar, cópias que sobraram daquela época, posso te dar Ah, um. E muito é obrigada. exatamente isso, né? Eu falo sobre a privação de sono, ou seja, não dormir, dormir mal à noite, qual que é o impacto que isso tem no dia seguinte sobre a forma como o indivíduo processa as informações. E é absolutamente terrível, né? Terrível, assim. A gente costuma pensar muito no impacto que isso gera sobre as questões da escola, né? Mas não é só isso, vai muito além disso, né? Quando você tem uma noite ruim de sono, a sua taxa de produção de serotonina no outro dia, ela é muito mais baixa. Serotonina é um hormônio regulador de humor, então você acaba tendo variações de humor muito Sim. importantes. E todo mundo sabe, quando você dorme uma noite mal, no outro dia você está menos tolerante, você está mais irritadiço, você está mais impulsivo, né? Então, Hum, veja, para a gente que é adulto, que teoricamente temos um controle inibitório melhor, isso já acaba tendo impacto. Imagina para uma criança que naturalmente tem controle inibitório menos eficaz. Então, uma noite mal dormida acaba tendo um impacto gigante. É o que você teve na tua certificação com o Thiago, ele fala, e eu acho isso brilhante, né? É fazer o o básico bem feito. básico bem Então, feito. só vale a pena discutir o complexo se o básico estiver bem feito. Se você estiver devendo no básico, não adianta querer discutir o complexo, né? Exatamente, né? Então, eu também costumo falar bastante isso, muito graças ao Dr. Tiago também, sobre a questão do sono, alimentação, né? Esses dias mesmo eu atendi gêmeas, né? Duas irmãzinhas, que elas tinham 6 despertares noturnos, a gente fazendo ajustes relacionados à alimentação delas, ajustes relacionados ao dia a dia dela, isso caiu para 2 despertares. Olha a qualidade de vida de uma mãe que sofreu até os 4 anos, né, com essa privação de sono e de repente passa a ter uma melhor qualidade de vida, né? E às vezes, né, Linda, é um ajuste que você faz aqui, um ajuste que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa monumental, e na verdade são pequenas coisas, pequenas peças nesse tabuleiro que quando você vai mexendo, o impacto que isso tem é gigantesco. Agora também assim, são coisas que a gente fala, mas são difíceis de mudar, né? Hoje eu estava conversando com uma mãe, enfim, ela me contou
não foi hoje não, foi ontem. E ela me contou uma coisa que puta, eu fiquei arrasado com aquilo, fiquei arrasado, menina. Um menino autista de 8 para 9 anos de idade, mas é um menino grande, um autista severo, nível 3, não vocal, não verbal. E esse menino, ele tem uma irmã, que é uma irmã gêmea. Ele é piá e tem uma irmã menina, né? Gêmea dele, e a irmã é neurotípica. E ele é autista severo, né? Esse menino desenvolveu um padrão de vício por telas, vício mesmo, a palavra correta é essa, é vício, porque essas crianças que não conseguem se afastar da tela, quando você faz exames de ressonância nuclear magnética funcional, ou seja, quando você vai estudar o cérebro dessas crianças, o que está acionado no momento que elas estão nessas telas é o sistema de recompensa, exatamente como você cheirar uma carreira de cocaína, ou como você tomar bebida alcoólica, o sistema que é ativado, ele é o mesmo. Então se trata de vício. Por que eu estou falando isso? Porque a família estava tentando retirar a tela do menino. E, enfim, acabou fazendo isso de uma forma inadvertida. Esse menino teve uma crise dentro de casa e, claro, né, o menino não tem culpa nenhuma, mas esse menino bateu com a mão no rosto da irmã e fez um descolamento de córnea. E a Meu menina provavelmente Deus. vai perder aquela visão, provavelmente vai, isso aconteceu agora, faz 2 semanas, mas provavelmente ela vai ficar cega daquele olho, porque olha o caminho das coisas, né? O menino ele é viciado em telas, foi tentado tirar a tela de uma forma atabalhoada, inadvertida, o menino teve uma crise grave, um comportamento, problema grave, bateu no rosto da irmã e a irmã perdeu a visão. Ou seja, estragou a vida da menina. O fato é esse, né? Que Então, triste. para a gente ver que talvez um pequeno ajuste anterior pudesse não ter levado a esse desfecho, que foi um desfecho trágico para essa família, né? É, trágico mesmo, viu, doutor? Muito, muito triste. Pior que a gente vê cada vez mais essa questão dos vícios em telas, né? Como tá difícil de controlar isso? Aqui eu vejo, o senhor também deve ter muitos casos, né? É, eu fico sempre pensando, né, no quanto essa geração atual, não a nossa, essa geração atual, dessa piazada que está crescendo, o que é que eles estão fazendo com a inteligência humana? Tem um exemplo que eu dou, Fernanda, você já assistiu a aula minha, talvez você até já tenha ouvido eu dar esse exemplo, né? Eu cresci numa época, eu vou fazer 50 anos agora, eu cresci numa época em que, basicamente, os meninos tinham bola de capotão para brincar, e as meninas tinham boneca. Era isso que existia, né? Principalmente na nossa classe econômica, enfim, vindo de uma família mais simples de São Paulo, era isso que tinha, não tinha outras coisas. Eletrônico, nem existia isso aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque a bola de capotão, para nós, né? A gente cuidava daquilo como se fosse uma joia, como se fosse uma relíquia. Por quê? Porque se estragasse, era só no Não tinha Natal que outra, né? você teria uma Exato. chance de no Natal de ganhar outra. Mas isso fazia com que a gente tivesse adoração por bola de capotão. Se você hoje, depois de 45 anos, se você hoje perguntar para mim assim, Paulo, fala para mim um pouco sobre bola de capotão, eu fico uma hora falando sobre bola de capotão. Por quê? Porque eu senti aquele objeto na mão durante muitos anos. Eu sei o cheiro, eu sei te falar a textura da bola de capotão, eu sei te falar o peso, eu sei te falar, por exemplo, que quando estava chovendo, você não podia cabecear a bola de capotão, porque aquilo vinha feito uma pedra, você só podia chutar. Eu sei te falar como que conserta a bola de capotão quando soltava aquele alinhavo da mão. Agora, você pergunta hoje para uma criança, assim, ó, fala um É pouco aí para mim difícil. sobre bola. O cara vai falar assim, bola serve para chutar, acabou. Ele não sabe mais nada. Por quê? Porque ele não É. tem bola na mão. O que ele conhece de bola é o que ele vê pela televisão, é FIFA, essa papagaiada toda. Isso, no final das contas, é a desconstrução do processo cognitivo humano. Ou seja, durante os últimos 60 mil anos, né? Que foi quando a nossa espécie dos Homo sapiens começaram a se parecer um pouco mais com o que a gente é hoje, né? Quando o córtex frontal ele estava todo pronto, coisa e tal, a gente vem aumentando a cognição. Esta agora é a primeira geração em que a gente vai ter o efeito contrário. Essa geração atual vai ser a primeira geração nos últimos 60 mil anos que vai ser menos inteligente do que a nossa. Claro que existem muitos fatores para explicar isso, mas um deles é exatamente essa desconstrução pelo excesso de telas. É.
E eu costumo falar que está nas mãos nossa, né? Nas nossas mãos enquanto pais e mães, desconstruir isso, né? Isso é um trabalho, né? Em vez de você estar ali com a criançada nas telas, quietinha, num cantinho, e você tá fazendo suas coisas, é um trabalho estar lá, brincar junto, né? Fazer algo em conjunto. Aqui em casa, a gente estimula muito as crianças em questão de leitura, e é notória a melhora de comportamento, notória a melhora de atenção e foco, né? Porque a pessoa fala assim, ah, meu filho não presta atenção, não para quieto, mas se ele só tem uso de telas, ele nunca vai conseguir, né, doutor, ficar Total. muito tempo parado, porque é aquela enxurrada de dopamina, né, nas telas. Não dá, né? Tem uma. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque eu sei que isso parece machista. Eu sei que isso parece machista, mas quem me conhece de verdade sabe que se tem uma coisa que eu não sou é machista. Mas olha o cenário atual. Quando eu era criança, meu pai saía de manhã para trabalhar, voltava no final da tarde, começo da noite. Fui criado pela minha mãe e pela minha avó, que eram duas mulheres fantásticas, brilhantes, que ficavam dentro de casa. Ou seja, depois que minha mãe e minha avó arrumavam as coisas da casa, todo o tempo dessas mulheres era dedicado a mim e ao meu irmão. Então eu cheguei, estudei em colégio público minha vida inteira, chegava do colégio público, tirava o uniforme e ia brincar. Com o quê? Bola de capotão. Quando eu chegava no final da tarde em casa, a minha mãe sentava e a gente ia fazer roda de leitura. Isso há 40, 50 anos atrás. Agora, olha a configuração hoje da família. O pai sai às 15 para 6 da manhã, a mãe sai às 6 e meia da manhã para trabalhar. Mói de trabalhar o dia. Não estou dizendo que mulher não pode trabalhar, só estou dizendo como as coisas são. Aí mói de trabalhar o dia inteiro. O menino passa muitas vezes período integral na escola, no turno e contraturno. Chega em casa às 5 e meia, a mãe chega às 6 e meia. Quando a mãe chega às 6 e meia, ela tem um bolo de coisa para fazer, porque a casa não se limpou sozinha, a janta não se fez sozinha, coisa e tal. Aí a gente chega para essa mulher e fala o seguinte: só que tem o seguinte, você tem agora que brincar com a criança. Cara, eu de verdade, Fernanda, eu fico constrangido de ter que falar isso para uma mulher como essa. Entendeu? Tipo, por quê? Porque, puta, eu acho que eu não faria. Sinceramente, eu acho que É eu não difícil. faria. É muito difícil. Então, a gente tem que cuidar um pouco também, porque às vezes a gente coloca as coisas de uma forma como se, puta, faz assim que vai resolver. E não é, cara, é um trabalho enorme. Esse pai quer descansar à noite, ele quer ver o Netflix dele, a mãe quer assistir uma novela, coisa e tal. Então, não é fácil, mas é possível, É né? bem isso É mesmo, viu, possível. doutor? Agora, é trabalhoso, isso é um fato. Não, e assim, o senhor corre o risco de ser machista, mas eu vou falar como mulher que vivo isso. É difícil a gente dar conta de tudo, né? Recentemente eu tive uma conversa muito séria até com meu esposo, que eu falei assim, a gente estava pensando aí, talvez, em ter um terceiro filho. Eu falei, olha, amor, beleza, a gente pode até pensar em ter o terceiro, mas aí eu vou ter que reduzir minha carga de trabalho, porque eu não Claro. aguento, eu sou um ser humano, Eu eu não fiz aguento. esse acordo com a minha mulher há 20 anos atrás, quando a gente foi ter filho. Eu falei para ela mesmo o discurso que eu estou falando agora. Não sou machista, mas eu acho que a mãe é uma figura fundamental na criação de criança. Fundamental. Isso que muitas vezes parece como machismo, Fernanda, na verdade não fui eu que inventei, foram os hormônios. Os hormônios cerebrais, eles inventaram isso. O excesso de testosterona no corpo do homem criou um animal, isso há milhares e milhares de anos atrás, criou um animal para o combate. O excesso de progesterona, estradiol na mulher, criou um animal para o cuidado. Então, quando a gente tenta perverter essa questão biológica, é muito difícil, é muito difícil. Eu sempre dou o exemplo que são dados reais, que não tem o que discutir, né? De cada 100 assassinatos no mundo, 99 são cometidos por quem? Por homem. Tá certo? A mulher que mata geralmente matou tentando se defender. Sim. Por quê? Porque o cérebro do homem foi criado para o combate, a nossa potência muscular é maior, a nossa frequência cardíaca é maior, o tamanho do nosso pulmão, a nossa reserva aérea é maior, a velocidade de Sim. contração do músculo do homem é maior, ou seja, o homem foi feito para o trabalho, a mulher foi feita para o cuidado. A mulher que eu falo, as É fêmeas, de uma claro forma que a geral, da gente pode natureza, né? trabalhar também, né, doutor? É claro que a gente pode trabalhar, deve se realizar, mas é isso. E quando a gente tenta passar para o homem certas tarefas que são comumente vistas pela mãe, é difícil, né? Total. Quantos homens sentam do ladinho para fazer a lição de casa com o filho? Quantos homens
Tem homens que fazem? Excelente. Tem que fazer? Eu acho que tem que fazer, porque é pai também, tem que estar junto. Mas tem coisas que a mãe tem muito mais paciência, né? Tem muito mais Mas o problema, jeitinho. Fernanda, de quando colocaram essas mulheres para trabalhar o dia inteiro é o seguinte: é que o homem trabalha o dia inteiro e a mulher também o dia inteiro. Mas quando chega no final da tarde, começo da noite, aí vem esse papo que a mãe tem mais jeitinho. Tá, mas a mulher já trabalhou o dia inteiro. E aí, Assim e como o aí? homem. Exatamente. Então, e aí? Aí como é que faz? Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha, ela é muito espirituosa, uma mulher engraçada, assim, muito culta também, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? E aí chegou uma hora que ela falou assim, pô, não dá para desconstruir isso. Quer dizer assim, eu estou Exato. trabalhando igual meu marido, só que quem tem que ir em reunião da escola sou eu, quem tem que fazer tarefa sou eu, quem faz a chamada oral antes da prova sou eu. Fala, pô, não dá para desconstruir isso aí, voltar um pouco atrás, Exato, porque né? tá ruim hoje do A jeito como mulher tá, acaba né? ficando com uma jornada dupla, tripla, né? Aqui em É, casa é conversado, ó, já que eu trabalho também bastante, então, olha, junto vamos fazer algumas coisas com as crianças e tem dado muito certo, mas isso é uma construção da família mesmo, tem que trabalhar isso junto. O total. que não dá é para o homem ficar achando que ele é o único provedor, sendo que não é, né? A mulher também está trabalhando. E também não querer fazer mais absolutamente nada, né? Não quer ajudar, não quer ajudar, não, né? Que eu falo que é Que é que não faz mais com obrigação, né? obrigação. É É, obrigação. não quer estar junto, não quer chegar junto, né? Enfim. Mas é isso, eu não acho que isso é machismo, não, viu, doutor? Eu acho que é a realidade mesmo. Eu tenho tomado cada vez mais cuidado de falar esse tipo de coisa em rede social, menina, porque o povo já fica falando assim, Doutor Eles Paulo não gosta de pai pervertem, de né? autista, Doutor Paulo não gosta de marido não sei o que lá. Eu sempre falo assim, eu adoro pai, o que eu não gosto é de pai vagabundo. Se você for um Perfeito. pai normal, adoro, eu gosto de pai, vô, bisavô, trisavô, eu gosto de todo mundo. Eu só não gosto é de homem vagabundo, entendeu? Aqui em casa minha mulher tá aqui para coisa. Eu sempre estudei com meus filhos. Sempre estudei. Fazia parte do negócio ali. Sempre gostei. Hoje meu filho é grande, é adulto, lógico. Mas eu sempre curti isso aí. Na maior parte das consultas de pediatra, eu tive junto com eles também. E nunca bati no peito para falar eu tô fazendo, porque é obrigação. Isso aí é só obrigação. Obrigação. É quem não Concordo. faz que tem que dar desculpa do porquê não fez. Concordo, doutor. Nossa, verdades necessárias aqui, viu? Doutor, e sobre as comorbidades do autismo que a gente se propôs hoje a conversar? Quais Perfeito. são as mais comuns? Se a gente for pensar nessa faixa que a gente trabalha, né, das crianças em idade escolar, adolescentes e jovens, por ordem, a primeira mais comum é o TDAH. Mais de 80% das crianças, adolescentes, jovens e adultos com autismo têm TDAH. E aí tem que cuidar. Hoje eu tive um caso assim, eu dei um diagnóstico de TDAH numa menina adulta e a mãe falou assim, não, doutor Paulo, ela nunca teve TDAH, como que agora com 7, 8 anos? Era um TDAH predominantemente desatento. Então tem que ter um pouco esse feeling, porque o TDAH nas meninas, ele costuma ser predominantemente desatento, o diagnóstico é mais difícil. O TDAH nos meninos, ele costuma ser predominantemente hiperativo e impulsivo. E aí é claro que o diagnóstico ele é mais fácil, né? Mas disparado primeiro é o TDAH por uma questão genética, de genes de pequeno efeito. Depois disso, vem uma sequência de vários outros que são muito frequentes. Alguém falou aqui o TOD. O TOD é muito frequente. A estatística, a prevalência varia de 30% a 42%. Então, de 30% a 42% dos autistas abaixo de 7 anos de idade têm transtorno opositor desafiante de autoridade. Transtorno generalizado de ansiedade, 42%. Transtornos de humor, chega em torno de 16%, 18%. Deficiência intelectual, aí é uma discussão gigante, né, Fernanda? Porque eu sempre digo, quando você vai ler a literatura, lá fala assim, ó, 1/3 das pessoas autistas têm deficiência intelectual. E eu sempre digo que isso é uma avaliação intelectualmente desonesta. Por que é uma avaliação intelectualmente desonesta? Porque, veja, quando você pega o transtorno do espectro do autismo de uma forma geral, portanto, você vai pegar o autismo nível 1, o autismo nível 2 e o autismo nível 3, realmente é em torno de 1/3. Mas por que isso é desonesto? Porque pessoas no autismo nível 1 não podem ter deficiência intelectual. Se ela tiver deficiência intelectual, ela passou para o nível 2. Então, não é honesto você colocar o autista nível 1
para avaliar a prevalência, então, da deficiência intelectual. Então, o que que é o certo para você fazer uma análise crítica? Pega o transtorno do espectro do autismo, tira o nível 1. Agora, vamos olhar o nível 2, 3, que é quem de fato pode ter deficiência intelectual. Quando você faz isso, quando você tira o nível 1 e você avalia só o nível 2, 3, aí a incidência é acima de 75%. Ou seja, 3/4 das crianças autistas têm deficiência intelectual, né? Assim como questão das altas habilidades para o TEA nível 1, né, doutor? Total, total. Se você tiver autismo nível 1, uma das comorbidades é altas habilidades. Você sabe que eu tenho um grupo, Fernanda, você falou uma coisa agora que eu sei que parece uma minúcia, mas eu acho interessante. Eu tenho um grupo, que é um grupo lá de 20 médicos que eu faço uma mentoria, já estamos juntos há 2 anos aí, e é um grupo assim de pessoas, putz, super inteligentes, que todo mundo cresce junto ali. E uma vez eu falei isso aí, que altas habilidades poderia ser comorbidade de autismo nível 1, e a gente chama isso de dupla excepcionalidade. E um colega, que aliás é um professor, um catedrático, ele é um cara fera, ele me corrigiu e ele está certo. Altas habilidades não pode ser comorbidade. Sabe por quê? Porque não Porque é não é morbidade. transtorno. Não é, na verdade, Não é altas habilidades é transtorno. nada, né? Não existe, não É. tem CID, não tem nada. Então a gente não pode, eu sei que é um filigrana, mas ele está certo. A gente não pode dizer que altas habilidades seja comorbidade. Altas habilidades é uma característica que algumas pessoas com autismo nível 1 podem ter. Isso, e que atrapalha muito o social também, né? As pessoas estão perguntando aqui sobre se a gente tem percentual de altas habilidades. Doutor, o senhor tem É, noção? de 3 a 6%. Mas veja, 3 a 6% da população geral. Se você for autista nível 1, isto não aumenta a chance de você ter altas habilidades. Isto não é verdade. De 3 a 6% das pessoas no mundo, elas são consideradas altamente habilidosas pelos critérios que a gente tem hoje. Mas o fato de você ser autista, isto não aumenta. Sabe por que, Fernanda, que historicamente as pessoas fazem essa correlação entre autismo nível 1 e altas habilidades? Porque quando você é altamente habilidoso, quando você tem o diagnóstico de altas habilidades, isso aumenta muito o risco de você ser autista. Não o contrário não tem nada a ver. Se você for autista nível 1, não aumenta o risco de você ser altamente habilidoso. Mas se você tiver o diagnóstico de altas habilidades, o risco de você ser autista é muito grande. Eu vou colocar uma reflexão para você. Olhe como na medicina, na neurociência, acontece um fenômeno que a gente acaba se envolvendo com ele sem perceber. Você pega um autista nível 1 e esse cara, vou dar um exemplo pessoal, tá? Ele tem uma coleção de canetas tinteiro enorme. Ele tem 1.864 canetas tinteiros e ele é autista nível 1. Você vai olhar, você conhece os critérios diagnósticos do autista, vai falar assim, ele tem hiperfoco em caneta tinteiro. Ué, ele fica sábado limpando caneta tinteira, ele coleciona, ele pesa, ele mede, ele anota de que país foi feito, ele anota os materiais, ele tem hiperfoco em caneta tinteiro, tá correto. Agora você pega esse mesmo indivíduo e esquece que ele tem autismo nível 1, mas ele também é altamente habilidoso. Aí você vai analisar por essa outra ótica, que é a ótica das altas habilidades. Aí você esquece que ele é autista. Aí você fala assim: meu Deus, olha como esse cara, ele é tão inteligente que ele é excêntrico. Ele gosta de limpar a caneta tinteiro. Não é a mesma coisa? Ué, é só o nome que você está dando. Se você olhar pela perspectiva do autismo, você vai chamar isso de hiperfoco. Se você olhar pela perspectiva das altas habilidades, você vai chamar isso de excentricidade. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa. A semiologia é a mesma. Por Uhum. isso que existe uma corrente muito forte de neurocientistas que entendem que 100% das pessoas altamente habilidosas estão dentro do transtorno do espectro do autismo, porque na verdade a gente só está usando nomes diferentes para falar da mesma característica clínica. Eu, eu, eu entendo e eu acredito que muitos são mesmo, porque principalmente aqueles que eram antigamente chamados como Asperger, né? Eles têm muitas características de altas habilidades mesmo, né, doutor? Mas eu fico pensando na questão da criatividade, né? Que é a inflexibilidade com tomadas de decisões que o autista às vezes tem. Já o altas habilidades, normalmente ele tem uma característica muito
de ser muito bom nisso, né? Em tomadas de decisões, em uma flexibilidade nessas tomadas de decisões. Então, talvez aí ficasse essa grande diferença entre os diagnósticos, na minha percepção. Tem uma coisa que eu tenho gostado muito de discutir em aula também, que é o seguinte: nós sabemos realmente o que são as altas habilidades? Hoje em dia, você deve ver no teu consultório, as pessoas estão dando diagnóstico de altas habilidades para pessoas que, vamos lá, gente, são totalmente comuns, são pessoas normais, elas têm ali uma outra característica acima da média, coisa e tal, mas eu discuto muito isso com os meus pacientes. Às vezes a pessoa vem com laudo sugerindo altas habilidades. E aí eu pergunto assim, tá, mas o que que ela tem de especial? O que que torna ela diferente? Daí a mãe fala assim, doutor Paulo, ela é uma excelente aluna, ela só tira notas acima de 9. Isso não é nada. Isso não é nada, isso você é estudioso. Você é estudioso, você tira nota alta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, os critérios diagnósticos de altas habilidades que foram estabelecidos por Joseph Renzulli, eles estão ainda em franca evolução. Sim. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas a minha percepção, que estudo isso há muitos anos, é de que nós estamos dando diagnóstico de altas habilidades para pessoas, Fernanda, que são normais. Ou seja, a gente está nivelando tudo isso por baixo. Altas habilidades, Linda, deveria ser um troço assim, de uma pessoa muito diferente. Sabe alguém que ganhou 3 vezes a Olimpíada Tipo um Brasileira de Einstein. Matemática? Não, não precisa ser tudo isso, que aí você descamba para genialidade. Mas assim, uma pessoa que tem uma característica que ela é admirável. Você fala assim, cara, eu ganhei 3 vezes a Olimpíada Brasileira de Matemática. Você fala, caramba, você é diferente mesmo, eu não conheço outra pessoa. O outro fala assim, você sabia que eu sei falar 8 idiomas? Você fala, caramba, 8? Você é muito diferente mesmo. Se essas características virtuosas, elas vierem associadas a um coeficiente de inteligência elevado, na minha percepção, isso são as altas habilidades. Agora, você ser bom numa coisa, simplesmente é uma habilidade cognitiva. O teu cérebro, ele é bom naquilo, né? Eu tenho uma Sim. figura, um desenho no meu consultório que as mães sempre me perguntam, e eu já deixo ali ele estrategicamente para as mães perguntarem mesmo. Um menino de 3 anos e meio, autista, com altas habilidades, com 3 anos e meio. Ele sentou na cadeira e ele desenhou meu consultório inteiro. Até posso fotografar e colocar na internet. Ele desenhou meu consultório inteiro, ele me desenhou. Ele desenhou o quadro de Jesus Cristo que tem ali do lado, coisa e tal. Isso é altas habilidades. O menino tinha 3 anos e meio, ele mal sabia falar, e ele fez uma obra de arte Sim. ali. Ou seja, você olha, e esse menino, de fato, ele tem 140 e tantos pontos de QI, ele está comigo há muitos anos já, esse menininho. Aquilo é altas habilidades, ele é muito diferenciado. E aí, junto ao autismo, muitas vezes, né, doutora? E hiperfoco no desenho. E aí vira Um monstro. uma. Piazinho é um Né? monstro, esse é um monstro, cara. Pois é. Ah, é muito bom. E me perguntaram na caixinha esses dias também, já que a gente falou aqui sobre o TDAH, sobre a questão das medicações, né? A Ritalina. E eu costumo falar bastante, eu já vi o senhor falando sobre isso também, sobre a questão da Ritalina ser uma estratégia maravilhosa, né, no TDAH, mas quando a gente tem o TDAH comórbido com autismo, é mais complicado, né? O senhor quer comentar um É muito pouco sobre a difícil. Ritalina? Total. A 142 é alto, Linda. É bem alto. É um QI muito bonito. Muito provavelmente se trata de um altamente habilidoso mesmo. Tem que valorizar o QI dessa criança. Não pode nivelar um menino que tem 142 pontos de QI por baixo. Ele deve ser um expoente. A Ritalina, ela está classificada num grupo ali de fármacos que a gente chama de psicoestimulantes, né? Dentro desse grupo está o metilfenidato, está algumas anfetaminas, está a lisdexanfetamina, tal Concerta, a LA, tudo isso aí. Esses medicamentos, esses psicoestimulantes, quando você tem um indivíduo que só tem o TDAH e você faz um psicoestimulante para ele, Ritalina, por exemplo, cara, depois de 20 minutos, você muda a vida daquela pessoa. E é 20 minutos mesmo, porque
o psicoestimulante, quando ele bate no teu cérebro, você engole, ele é metabolizado pelo fígado. Quando ele chega no teu cérebro, ele explode a dopamina do teu cérebro, ele explode a norepinefrina do teu cérebro, ele começa a desviar para cima a serotonina, e isso vai te dando uma sensação de bem-estar, vai aumentando a sua capacidade de perceber os focos de atenção, vai aumentando a sua capacidade de se manter atento em alguma coisa, te gera uma produtividade enorme, aquela procrastinação que o indivíduo com TDAH tinha, no que você usa a medicação, aquilo desaparece. Então, só para o indivíduo que só tem TDAH, o remédio ele é mágico, né? Ritalina é um dos medicamentos na neuropsiquiatria que tem o maior tamanho de efeito. Quer dizer assim, quando você acerta o diagnóstico e dá a Ritalina, na grande maioria das vezes você resolve o problema. Qual que é a questão? A questão é que quando você tem TDAH com autismo, a Ritalina ela passa a ser muito ruim. Por que muito ruim? Porque se você pegar na bula para ver os efeitos colaterais da Ritalina, eu vou falar alguns aqui, tá? Primeiro, ansiedade. Mas 42% Piora. dos autistas têm ansiedade. Então você vai dar Ritalina, vai piorar a ansiedade. Segundo, Ritalina dá insônia. 86% dos autistas têm problema de sono. Terceiro, Ritalina dá inapetência. Por isso que muitas mulheres usam Ritalina na vida adulta para perda de peso. Ritalina, Venvance e tal, porque ela inibe o apetite. Portanto, se o indivíduo tiver seletividade, piora. Quando a gente quer ver estereotipia em modelos animais, o que a gente dá? Anfetamina. Então, se você der Ritalina para um indivíduo que já tem estereotipia, essa estereotipia ela tende a aumentar muito. Estereotipia tende a provocar tique motor. Talvez até 1/3 dos autistas vão ter tique motor. Então, muitas vezes você faz a Ritalina, você precipita tique motor na criança. Ou seja, é muito difícil usar. Eu não estou dizendo, Sim. gente, que não possa testar. Você pode Sim. testar. Às vezes não tem o que fazer, a situação ela é Às péssima vezes na escola. o TDAH é extremamente, né, Sintomático, danoso, né? sintomático. E desde que chegou o cloridrato de atomoxetina no Brasil, na minha percepção, não tem por que começar com Ritalina. Se você tem Eu tenho a feito Tenta, isso. né, que veio, para todos os meus pacientes que estavam anteriormente com fluoxetina, imipramina, sertralina, fluoxetina, eu estou tirando tudo e colocando Eu atomoxetina. tenho feito muito isso, doutor, principalmente nos TEAs com TDAH. Quando Total, é só TDAH puro, eu ainda falo, olha, TDAH puro, primeira escolha, psicoestimulante, vamos perfeito. tentar? Mas TDAH com TEA, eu já começo nesse senão. Eu falo, olha, normalmente você vai ouvir sobre a Ritalina, mas com o TEA, vamos tentar esse outro caminho? E aí, explicando bonitinho, as famílias entendem, compreendem e a gente tenta, né? Tem umas questões da tomoxetina, Fernanda, que eu acho que vale a pena a gente citar. Primeira coisa, a tomoxetina, pessoal, porque você está falando de uma criança ali de 6, 7 anos de idade, né? Tem É, criança de 6, 7 anos de idade que nunca tomou comprimido. é E a difícil essa parte. tomoxetina, ela é instável em meio líquido. Então não existe. É uma cápsula e você tem que engolir a cápsula. Não pode diluir, não pode abrir, não pode manipular em líquido e tal. A criança vai ter que engolir. Então, se a Essa criança não é, conseguir é a engolir, parte difícil. você já fica. Mas eu tenho uma técnica, viu, que funciona sempre. Você chega lá você escolhe o doce que a criança mais gosta, seja lá o que for. Pega uma colheradinha assim, pequenininha, soca a tomoxetina e eu falo para a mãe, não fala de remédio, fala de doce de leite. Porque se tu falar de remédio, a criança vai vomitar. Tu fala assim, filho, a partir de hoje, você vai poder comer uma colher de café todo dia de manhã de doce de leite. Soca o negócio dentro do doce de leite e a cápsula ela é pequena, você enfia lá dentro e fala, filho, engole o doce de leite, Hum, dá na boca do neném e pau. Você vai perceber que no começo, talvez 1 ou 2 dias, volte a cápsula. Assim que ele pegar a manha de engolir, porque daí ele está engolindo o doce de leite. Simplesmente a cápsula vai junto. Mas é redondo, funciona sempre. Toda vez eu oriento dessa Eu forma. já sugeri, ai, gente, olha, tem crianças que não podem, mas para quem pode, eu já sugeri com Danoninho. É, qualquer coisa que seja cremosa ali para E, empurrar, tá e, valendo. e o bom do Danoninho é que para essas crianças que têm alguma questão de intolerância, né, as mães gostam de fazer o próprio Danoninho em casa, por exemplo, dá para fazer. Então, faz um negócio saudável, mas dá para enfiar a cápsula lá dentro. E vai embora.
Tem uma coisa também na tomoxetina, porque muita gente aqui perguntou do Atento, eu estou vendo passar as mensagens aqui. Tem uma coisa, pessoal, que também tem que entender que é o seguinte, a Ritalina, no que tu dá a medicação, ela imediatamente começa efeito. É medicamento de fase O aguda, é Atenta que nem não. dipirona. O Atenta são semanas para começar o efeito. E tem um agravante, né? Que também eu vejo pouca gente falando. Se você pegar na bula para ler, lá diz assim, ó, a dose varia de 10 a 100 miligramas por dia. Mas peraí, quando você fala que a dose do remédio varia de 10 a 100, isso significa que a gente não sabe qual é a É, dose. Ou é. seja, a dose ela é altamente individualizada. Todo medicamento que na bula tem uma variação gigantesca da dose, isso significa que nós não sabemos a dose, portanto, ela depende da farmacogenética do indivíduo. Então, pessoal, quando você vai começar a usar tomoxetina, tem que ter paciência, porque você vai começar com 10 miligramas por dia e talvez você demore meses até achar a dose adequada para a criança. Também, depois que achar, fica redondinho, ela vai ficar anos tomando. Mas tem que ter paciência. Não pode usar, por exemplo, 4, 8 semanas, e que eu já vi, né? Falar assim, essa porcaria que não serve, vou mudar de remédio. Não, É. você tem que ir tateando a dose até chegar na dose adequada. Eu costumo começar com meio miligrama por quilo, aí 10 miligramas geralmente, e ir subindo devagarzinho também. E é isso, tem que ter paciência, né? E geralmente os pais que estão sofrendo não têm paciência, mas aí a gente tem que conversar e explicar, né? O pessoal está perguntando aqui, doutor, sobre a risperidona. Perfeito. Risperidona, você sabe, Fernanda, aqui em Curitiba, eu sei que as mães falam isso, mas eu não me aborreço mais. Antigamente eu me aborrecia. As mães aqui em Curitiba falam assim, ó, doutor Paulo não gosta de dar remédio. Eu sei que elas falam isso de mim. Não é que eu não gosto de dar remédio, é que eu acho que existe um overtreatment, eu acho que existe um tratamento excessivo, um uso excessivo de medicações aqui no Brasil. Então, por exemplo, a risperidona. A risperidona é um antipsicótico, né? Da Uhum. classe dos atípicos, é um antipsicótico atípico. Nós estamos falando de um medicamento extremamente poderoso, extremamente poderoso. É um medicamento que é utilizado para psicoses, para doenças que são muito, muito ofensivas, né? Então, quando você vai decidir usar um medicamento desse, pessoal, guarda essa frase: o molho não pode ficar mais caro que o peixe. O que significa? Minha avó que me ensinou isso aí. Você não pode, para tratar um problema comportamental, criar um outro problema que é maior do que o problema que você tinha. Porque às vezes você começa com risperidona e tudo bem, o comportamento da criança melhorou. Só que agora ela engordou 30 quilos e daqui a pouco ela vai ter um infarto e vai morrer. Ou então você colocou aripiprazol, que também o povo está falando aqui, aripiprazol aumenta o colesterol, é muito frequente, aumenta o triglicerídeo, aí você coloca o medicamento, explode a hipercolesterolemia na criança. Então, gente, tem que ter muito critério quando você vai utilizar um Sim. medicamento poderoso, como risperidona, como aripiprazol, como olanzapina, como quetiapina, que são esses antipsicóticos da classe dos atípicos, né? Então, existem algumas indicações que elas são precípuas, que você vai ter que fazer. Imagina que você esgotou todas as medidas comportamentais, não há mais o que fazer, você tentou todas as medidas comportamentais e a criança, por exemplo, continua com comportamento violento. Ela bate nos amigos da escola. Comportamento agressivo, gente, é um comportamento que a gente chama de comportamento de ordem zero. O que é comportamento de ordem zero? É zero. Não pode ter nenhum. Você não pode cuspir, você não pode chutar, você não pode morder, você não pode empurrar, você não pode chutar, puxar cabelo, você não pode fazer nada. Então, se você esgotou as medidas comportamentais e essa criança continua violenta, você vai ter que usar um antipsicótico. Ou, em casos específicos, por exemplo, de estereotipias. Então, algumas crianças têm estereotipias tão violentas, tão frequentes, que elas provocam lesão no corpo da Uhum. criança. Ou estereotipias que são provocam autolesão, autoflagelação, crianças que Se se batem, né? batem, né? É um caso de indicação específica da risperidona. Agora, ó, a dica de ouro da noite. Quando você coloca risperidona para uma criança, você tem que olhar para a mãe e falar o seguinte: linda, risperidona não ensina nada a ninguém. Risperidona não ensina a criança a se comportar. Ó, pensa comigo. Os médicos eu acho que nunca fazem essa reflexão. Uma criança está batendo. Você concorda que ela vai voluntariamente lá e bate na pessoa? Não, não foi um espírito que entrou e. Não, ela foi lá e bateu. Ela, por algum motivo, foi lá e bateu. O que a risperidona tem a ver
com fazer uma pessoa parar de bater? Qual é o mecanismo? Porque, veja, se o antipsicótico deixasse as pessoas boazinhas, por que a gente não pega todo mundo que está E preso, da que são pessoas más, né? antipsicótico, né? Uai, dá antipsicótico, aí todo mundo fica bonzinho se eles viraram trabalhador. Não funciona. Por quê, gente? Porque esses medicamentos, os antipsicóticos, eles têm um. Linda que está perguntando do Neuleptil, tudo que eu estou falando da risperidona vale para o Neuleptil, tá? Risperidona é antipsicótico atípico, ele é mais novo, o Neuleptil é antipsicótico típico, é mais antigo, tem mais efeito colateral, é mais sedativo, mas tudo vale uma coisa para outra. Mas é tudo Veja, antipsicótico. é tudo antipsicótico. Olha que interessante, Fernanda. Por que quando você dá risperidona, isso normalmente faz as crianças pararem de bater nos outros, ficarem menos agressivas, né? Olha como é interessante, porque quando você dá risperidona, você diminui o valor do reforço. Eu vou ensinar agora uma coisa aqui que é interessante. Da onde que vieram essas pesquisas? Você pega uma caixa, que é uma caixa de madeira, uma caixa fechada de madeira. Aí você coloca uma divisão no meio aqui, uma madeira dividida no meio. Aí você pega de um lado e coloca uma pomba viva. Do outro lado, você coloca uma pomba morta, uma pomba empalhada. Ela é muito parecida com essa outra pomba, só que uma está viva e outra está morta, estão dentro de uma caixa de madeira, dividido por uma coisa de madeira, uma paredinha de madeira aqui. Essa pomba que está viva, você alimenta ela bem, deixa ela dormir, dá água, ela não tem estresse nenhum. Quando você tira essa divisória do meio, a pomba viva, ela vai até a pomba morta, a pomba empalhada, ela cheira a pomba morta, volta para o lado dela e você coloca a divisória no meio. Acabou. É isso que acontece. Agora, uma segunda experiência. Você pega essa pomba viva e você começa a dar choque na perna dela, você tira a comida, você tira a água e você não deixa ela dormir. O que acontece? Você eleva o estresse dessa pomba à última. Agora você tem uma pomba altamente estressada. Aí você pega e tira essa divisória do meio. Sabe o que acontece? A pomba viva vai até a pomba morta e mói a pomba morta de bicada. Ué, mas o que é que a pomba morta tem a ver com o fato de você estar estressada? Você entende que, a rigor, não tem relação nenhuma? Mas acontece assim. Por quê? Porque quando você está altamente estressado, é mais, vou pôr entre aspas, tá? É mais gostoso, é mais reforçador bater no outro. E aí a pomba vai lá e bate no outro. Então, quando você faz risperidona, isso não tem nada a ver com diminuir de bater. Isso tem a ver com diminuir o tamanho do reforço. Quando eu faço risperidona para uma criança, só ficou menos gostoso bater no coleguinha. Mas, se você não implementar um procedimento de ensino para que essa criança pare de bater no coleguinha, você pode dar 1 litro de risperidona por dia que ela vai continuar batendo no coleguinha. Então, o que eu quero dizer, gente? Não pode só ir no médico, pegar a receita de risperidona, ir para casa e lenha. Não, isso aí é uma coisa criminosa. É obrigação do médico explicar isso para a família durante a consulta, que a risperidona, ela vai nos ajudar um pouco. Agora, isso não exclui o procedimento de ensino que tem que ser feito para essa criança não ser mais violenta. Sim, o padrão ouro do tratamento ainda continua sendo as terapias, pessoal. A gente só usa as Sempre. medicações nos sintomas-alvo que a criança eventualmente tenha que sejam difíceis, né? Eu costumo usar a seguinte analogia, de que quando a criança vai ter risperidona, ela vai ter aqueles 5 segundinhos que a gente tem entre tô com raiva, vou bater, ou tô com raiva, vou respirar. Então, esses 5 segundinhos a medicação dá. Agora, se a gente não trabalhar, reforçar ali o comportamento bom, a criança mesmo tendo 5 segundinhos, vai meter porrada. Ela vai lá e né? bate. Exatamente. Então, a terapia é fundamental. Doutor, como já vai fazer quase 1 hora que a gente está conversando, eu vou anunciar aqui para eles uma novidade, que no dia 20 de julho eu vou fazer a Jornada da Menina Autista. Opa! É uma masterclass que eu vou fazer sobre o autismo feminino. Todos que estão aqui já Perfeito. devem ter visto um livro que a gente fez em coautoria
com o Dr. Tiago Castro, com a Lígia, e que a gente abordou as questões e peculiaridades do autismo nas meninas, que a gente sabe como é diferente, como é desafiador, como é subdiagnosticado. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma masterclass no dia 20 de julho, e quem tiver interesse, é só mandar lá no meu direct, JMA, Jornada da Menina Autista, para participar dessa masterclass, vai ser muito bom. Puta, fantástico, Fernando. Esse é um tema que é um tema muito pouco. Você sabe que eu tinha um sonho, mas eu acho que isso não vai acontecer. Pelo que a ciência está indo, eu acho que não vai acontecer. Mas na minha perspectiva, na minha forma de entender, eu acho que no próximo DSM precisaria haver uma subdivisão do diagnóstico de autismo em meninos e de autismo em meninas, Deveria. porque é muito diferente, é totalmente diferente. O homem autista é de um jeito, mulher autista é de outro jeito. E isso é alguma coisa que, a partir ali do começo da adolescência, você já começa a perceber que é muito diferente, né? Mas a Associação Americana não está se posicionando dessa forma, não. Então, provavelmente, isso não vai acontecer. Vai continuar Mas mais ou seria menos do um jeito como sonho está. mesmo, viu? Porque é tão Não, diferente, né? ia facilitar muito o nosso trabalho para o diagnóstico, né? Porque hoje, quando a gente fala em autismo, a gente fica buscando critérios clássicos de autismo que muitas mulheres não têm. Então, essa aula que você vai dar vai ser, quando que é? 20 de Dia julho? 20 de julho. Isso O senhor está aí cai no convidado. quê? É um Isso aí cai que sábado. dia? É um Ai, tomara sábado. que eu não esteja dando aula. Se eu não estiver dando aula, eu vou ser seu aluno, com certeza. Ah, vai ser uma honra. Então, quem quiser participar, digita lá no meu direct JMA, Jornada da Menina Autista, que vocês vão receber o link, viu, gente? E, doutor, muito, muito obrigada por Obrigado, participar, por Fernanda. aceitar o meu convite. Foi maravilhoso. O senhor sabe muito. Nossa, eu queria saber assim Imagina, um linda. tiquinho de Imagina, tanto que o senhor que sabe. você que é muito gentil comigo, agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você. Tá certo. Muito obrigada, viu? E boa noite, pessoal. Muito Tchau, obrigada por estarem pessoal. aqui com a gente Ah, até a essa hora. Renata, a Renata acho que acabou de entrar aqui, sua colega de certificação, acabou de entrar. Ah, a Renata tá vindo, certificação tá em peso aqui. a Renata ela tá Renara. vindo para Curitiba, ela vai viajar comigo amanhã para Santa Catarina com mais 2 ou 3 professores, e nós vamos fazer um seminário lá. Ela deve estar no aeroporto agora, mas eu vi que ela Ó, entrou ali, que ela deu um oizinho aqui. ó, vários da certificação. Pessoal, mande aqui para o doutor saber que vocês estão aqui, ó. A Paola, a Olha aí. Kelly, a Renata, a nossa Nós especialista em vamos, P21. esse ano aqui, vamos nos encontrar de novo na certificação, que o Thiago me pediu para dar uma outra aula ali. Vamos nos encontrar de novo, se Deus quiser, E pessoal. eu já estou na certificação 3 também, Então, então a gente vai se tá ver com pronto, vamos certeza. seguir junto. Muito obrigada, Um doutor. beijo, Fernanda. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, 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 gente. gente.